Boa noite a todos. Hoje resolvi falar sobre uma reflexão que tenho feito, estudado o assunto, a respeito da segunda vinda do Cristo, né? Que foi profetizada, inclusive pelo próprio Cristo e por outros profetas também. Em primeiro lugar, o que significa a segunda vinda de Cristo? Qual a importância da segunda vinda de Cristo? Seria uma coisa, uma unanimidade, essa importância? Haveria uma especial atenção, algum tipo de direcionamento? É algo tão relevante que possa até mesmo extrapolar o meio cristão? Ou seja, além dos cristãos, os judeus, os muçulmanos e outros segmentos também se interessam pelo tema? Essa questão é bastante controversa e dá margem a muitas opiniões. Uma opinião é uma opinião. Você pode dar a sua opinião dizendo estar fundamentando com base em diversos argumentos, um elenco de argumentos. Mas não deixa de ser a sua opinião. Porque uma coisa que é certa é certa. Uma coisa que alguns acham que é certa e muitos acham que não é certa, então, para esses muitos, acaba sendo uma opinião daquele que achou que está correto. É assim que eu penso a respeito dessa questão da volta do Cristo, né? Segunda vinda de Cristo. Por quê? No mundo há cerca de 8 bilhões de pessoas atualmente, na atualidade. Dessas 8 bilhões, cerca de um quarto dessas pessoas são cristãos. Tem a Bíblia como uma norma de vida, um fundamento de vida. Estou dizendo, naturalmente, estou assumindo, né, que todo segmento cristão seja um seguidor daquilo que carrega como adjetivo, né? Eu sou um cristão. Se você é um cristão, você é um cristão. Se você é um cristão, você é um estudioso, você é um interessado e você é uma pessoa guiada pelo fundamento do Cristo. E o fundamento do Cristo é o que está contemplado no Novo Testamento. Então, cerca de um quarto da população mundial é cristã. 3/4 da população são não cristãos. Entre esses estão muçulmanos, judeus, agnósticos, nihilistas, descrentes de toda sorte, demonistas, satanistas, né? Tem os ateus, né? Livres pensadores, cada um se colocando. Hoje em dia, até mesmo as pessoas têm reivindicado muito a questão da liberdade, né? De liberdade de pensamento, cada um se colocando segundo o seu ponto de vista. Qual a importância, então, da segunda vinda de Cristo? Qual a relevância desse assunto? Qual a importância para o futuro da humanidade? Para os cristãos, total relevância, total importância para o futuro da humanidade. Porque o Cristo é considerado o Messias, né? Filho unigênito de Deus, aquele que anunciou: eu vim do Pai, sei o que vim fazer, sei o que tenho que passar. Assim anunciou. E anunciou que voltaria para trazer o juízo final e para concretizar o reino dos céus na terra, uma série de eventos. Está tudo contemplado no Novo Testamento. Mas para os judeus, Jesus de Nazaré não é um Messias. Os judeus seguem as profecias do Antigo Testamento e ali existem quesitos que o Messias precisa preencher, e dentre esses quesitos
Jesus de Nazaré não preenche o quesito principalmente por não ser um descendente direto do rei Davi, que as profecias mais antigas colocam como sendo uma condição sine qua non. Da mesma forma, os muçulmanos, apesar da admiração que a figura do Jesus traz para Maomé, a da grande consideração que eles têm, tanto por Jesus quanto por Maria, apesar disso, Jesus também é considerado um profeta pelos muçulmanos, sendo inclusive considerado um muçulmano, porque na ideia, o termo muçulmano significa aquele que é obediente a Deus. E Jesus é considerado um ser obediente a Deus, portanto, é considerado um muçulmano. Isso parece estranho? Isso parece até mesmo chocante? Mas o que há de estranho? O que há de chocante na ideia diferente do outro? Eu penso assim, o outro pensa dessa maneira, um terceiro segmento pensa assim, né? Segmentos mais relevantes, e uma série de segmentos de menor relevância, menor número de componentes de cada segmento, pensa assim, 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 assim. É uma miríade de pensamentos diferentes. Todos situados dentro do mesmo planeta, respirando o mesmo ar. Aparentemente, existe uma dispersão, uma divisão. Tal segmento, tal segmento, tal segmento, tal segmento. Do ponto de vista dos cristãos, eles pensam que o correto é o seu pensamento. Vamos assumir que não fosse correto o pensamento dos cristãos. Então não existe um Messias, não vai haver juízo final. Para onde caminha esse mundo? Aí cada um vai dar a sua ideia. Já estou descartando os cristãos porque eles já têm o seu direcionamento, né? Então, se eu estou assumindo que pode não ser verdade aquilo que está no Novo Testamento, então descarta os cristãos e vamos então buscar o futuro da humanidade nos demais segmentos. É bastante complicado. O fato é, existe a possibilidade, todo mundo fala, né? Os judeus, os muçulmanos e os cristãos e outras denominações, como a Igreja Messiânica Mundial, a Igreja Mundial do Messias, né? A Igreja Suno Hikari, a Luz do Oriente, perdão, etc. e tal, são todas religiões monoteístas. Acreditam todos na existência de um único Deus, muito embora haja divergências com relação à relevância, com relação à posição que esse Deus assume. Ou seja, desculpem, de repente eu trouxe a ideia de forma desconexa. Existem divergências entre os diversos segmentos, como se não houvesse o mesmo Deus para todos. Há um Deus único para os cristãos, um Deus único para os judeus, um Deus único para os muçulmanos, um Deus único para a Igreja Messiânica, um Deus único para a Igreja Mundial do Messias, e assim sucessivamente. Estou citando assim, sem estender muito, né, e sem abranger muitos outros diversos segmentos, né? Mas, em suma, para os que acreditam em Deus, é claro, que também tem a outra parte da humanidade. Os que não acreditam, os descrentes, os indiferentes, né? Os que não creem mesmo. Há um único Deus.
Mas esse único daqui é diferente desse único daqui, que é diferente daquele único dali. Então, porventura, não existe um único Deus. Porventura, eu considero que haja um único Deus. O meu irmão de outra fé considera que haja um único Deus. Então, há vários únicos deuses. Não sei nem se a referência seria essa. Há vários único Deus, se não for incorreto gramaticalmente, mas se for necessário um neologismo para clarear a ideia. Há vários único Deus? É complicado isso? A existência de vários únicos deuses? Mas aparentemente é o que nós temos por hoje. A existência de vários únicos deuses. De únicos deuses diferenciado. Um único Deus daqui é diferente do único Deus daqui, tem essa diferença aqui, tem essa outra diferença aqui, atua dessa maneira, diferente, atua assim, atua frito, cozido, como dizia um amigo meu, né? Frito, cozido, assado, assim, assado, frito, cozido. Existirão vários único Deus? Haveria um elo comum capaz de fazer o encontro desses vários únicos Deus em um único Deus? Creio que essa seja uma grande questão. Creio que essa seja uma boa questão até mesmo. Eu creio que essa seja uma boa questão também. Seria possível segmentos diversos se debruçarem sobre o assunto? Que precisaria haver? Uma espécie de rendição? Eu me rendo ao seu pensamento. Eu me rendo ao seu ensinamento. Eu me rendo àquilo que você propaga. Eu compartilho da sua crença. Eu compartilho da sua fé. Eu me rendo. Eu vou aderir ao seu credo. Vou abrir mão do meu credo e vou aderir ao seu credo. Existe uma coisa, hoje em dia, muito propagada, por incrível que pareça, mesmo que não seja do conhecimento, na grande maioria, chamada comunicação não violenta. É um princípio enunciado por um estudioso americano e ele trata especificamente como se fosse uma espécie de diplomacia para estabelecer convergências nas divergências. Para, a partir dessas convergências, você criar formas amenas de se avançar para dirimir, para clarear, para criar um compartilhamento de certezas. Não sei se me fiz entender. Comunicação não violenta. Porque de nada adianta dois segmentos se defrontarem, se confrontarem. Não, porque eu tenho a verdade. Não, porque eu tenho a verdade. Por isso que eu falei. Porque eu quero te mostrar como que é esse meu Deus único que eu creio. Não, eu quero te mostrar como é esse meu Deus único que eu creio. Que é diferente do seu. Em vários aspectos. Mas então não pode ser. Para que se estabeleça a comunicação não violenta, o primeiro ponto é: será mesmo que há essas diferenças? Será que não há pontos em cima dos quais eu posso aderir
à sua narrativa, ao seu discurso? Será que eu não posso ser maleável? Vou tentar entrar na essência do seu Deus único. Você tenta entrar na essência do meu Deus único. Quem sabe, na essência, eu não descubra o seu Deus único, você não descubra o meu Deus único, e nós descobramos que nós temos um Deus único, comum, na essência. Porque a essência é a essência. Falando em termos enciclopédicos, essência é a essência, a substância, aquilo que compõe, aquilo que dá vida, aquilo que sustenta. Isso é a essência. Seria possível estabelecer uma comunicação não violenta? Buscando a essência? Quem sabe? Se a gente buscar a essência, pode ser que mesmo eu, sendo uma pessoa de grande formação, de profunda formação, possa pensar que sou o profundo conhecedor da essência do meu Deus único? Mas posso descobrir que não sou nem tão profundo assim? Outro dia eu vi um vídeo de um pastor dizendo que ele fez uma comparação, né? Dando um exemplo. Aparentemente era de algo fictício, né? Como se fosse um concurso para escolher uma pessoa para interpretar o papel, no caso de Jesus Cristo. Vamos supor que fosse uma peça, num filme, num evento, né? Vamos supor que fosse a Paixão de Cristo. Então surgiram várias pessoas e foram testadas. Todas elas precisavam recitar falas do Novo Testamento perante um júri. E esse júri daria o veredito sobre quem seria o intérprete do personagem dentro do evento que seria promovido. Então entrou o primeiro candidato, fez o seu discurso. O segundo candidato, pessoas com um perfil para o papel, né? Porque um candidato a fazer o papel do Cristo deveria ter uma certa estatura, deveria ter uma certa compleição física e idade também. É bom lembrar que o Cristo, segundo o rito cristão, né? Segundo a crença cristã, que difere da crença muçulmana, por exemplo, não vou entrar em detalhes, o Cristo seria um jovem, né? Na faixa de 30 anos. Sua atuação se deu dos 30 aos 33. Então seria um jovem, em pleno vigor físico. Então todos os candidatos obedeciam a essa questão de idade, vigor físico, né? E todos foram ouvidos com atenção, os jurados anotando quesitos, né? Esquisito, atendeu, esquisito, atende, atende esquisito, né? A sua eloquência, o domínio do texto, atende aqui, é convincente no seu discurso. O último candidato era um senhor de idade. Não atendia ao perfil por uma série de considerandos, idade, vigor físico, até mesmo dicção, mas fez todos os jurados silenciarem, largarem suas canetas
suas pranchetas de anotação e verterem lágrimas. E daí o pastor tira um conceito. Muitos candidatos conheciam aquilo que falavam, mas este senhor falava sobre aquele que conhecia. Uma pequena diferença muito grande e enorme. Conhecer o que fala, conhecer um texto, conhecer aquele de que fala o texto. Essa era a diferença. Então esse senhor conhecia a essência. Ele traz um novo paradigma para os jurados. Será que todos esses pregadores dos diversos segmentos que estabelecem Deus único, vários Deus único, será que todos esses pregadores conhecem a essência daquilo que pregam? Não estou querendo desqualificar ninguém. Estou apenas propondo uma reflexão que eu vou continuar. Vou tentar aprofundar e trazer mais detalhes num próximo vídeo. Grande abraço a todos. Obrigado.